E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Escapecast. Eu queria me apresentar, eu sou o Jota, um dos fundadores do Escape Room São Paulo, e estou aqui também com o meu co-host, Tony. Fala, pessoal, sou o Tony, também um dos fundadores do Escape Room SP, e hoje a gente vai falar um pouco do que a gente gostaria de trazer nesse Escapecast. A gente vai falar sobre a história, né, do Escape Room São Paulo. Acho que a gente vai falar desde quando nasceu a ideia, né, do Escape Room e não tinha nada parecido aqui no Brasil, as peripécias, os desafios, as maluquices durante aí esse período, até o grande finale ali, pelo menos, né, do que foi essa nossa maratona ali para conseguir abrir o Escape. Lembrando de que desde quando eu nasci, de tudo o que aconteceu, como que foi, como que é a experiência e até o final, a abertura das salas. Então, para falar como que foi, assim, o nascimento do Escape Room São Paulo, basicamente começou comigo sendo chamado de nerd. Assim que começou, como muitas outras histórias. Mas é verdade, eu tava um dia no trabalho e meu professor de outra área virou pra mim e falou assim: João, vi um negócio que é sua cara. Você que é um nerd. Aí eu falei assim: puta, tipo, cara, que fama que eu tenho, né? Mas foi isso. Tipo, essa pessoa tinha jogado, se não me engano, na Europa, e falou pra mim assim: cara, isso eu achei muito legal, achei que era muito sua cara. Pô, você tem que ir, você tem que jogar isso, parece um negócio super legal. E aí a primeira coisa que eu dei uma olhada, não entendi nada, pra falar a verdade daquilo, não consegui entender o que era um escape room, mas eu tinha um amigo que gostava muito de jogos, tanto ou mais quanto eu, e eu resolvi compartilhar a ideia com ele. E foi daí que o Jota me mandou uma mensagem via WhatsApp e falou, ó, dá uma olhada nisso daqui e vê o que que você acha. E, cara, quando eu cliquei no link e comecei a assistir aquilo não para mim, eu falei, Jota, a gente tem que sentar e conversar, que isso aqui acho que é muito, deve ser muito legal. E a primeira coisa que a gente fez foi marcar uma das noites de jogatina lá na Loderia, né? E era. Jogar na loteria era uma coisa engraçada, né? Que era assim, né? Tipo, né, já que já começou a história sendo chamado de nerd, era isso, era assim, cara, eu acho que tinha umas coisas mais assíduas que eu já tive na vida, era esses encontros meus do Tony, jogando tudo mais loteria. A gente chegava em casa e falava assim, como é que tá o Tony? Eu falava assim, não sei. Mas você não ficou 2 horas com ele? Mas a gente jogou, né? A gente não ficou conversando coisa à toa, né? Tipo, a gente, né, tava lá pra jogar. Mas esse dia foi diferente. Nesse dia, o foco nosso foi realmente falar de escape, buscar tudo que foi possível e imaginável sobre o assunto ali. Eu lembro que a gente ficou pirando na ideia ali. Não lembro da gente ter jogado naquele dia, né? Provavelmente a gente deve ter feito alguma coisa para jogar por jogar, né? Porque chegava lá, era muito padrão. Mas, cara, a gente ficou conversando durante muito tempo. E acho que o nosso principal tema foi o que que é escape, né? O que que é um escape room? Porque a gente falava, meu, será que é um negócio virtual? Será que é um negócio físico? Só a ficar abrindo cadeado? O que que é? E, meu, a gente ficou pirando muito tempo nisso. A gente não tem jeito, né? Você bota dois nerds pra conversar, acaba saindo esse tipo de coisa. Mas a gente passou muito tempo tentando descobrir o que que é. E acho que e foi aí que a gente tomou uma decisão que, cara, a gente precisa jogar para de fato entender e conseguir tentar replicar isso daqui. E a pergunta é, onde é que tem isso para jogar? E aí foi a parte engraçada, né? A gente procurou primeiro, né? Vamos jogar aqui em São Paulo, né? Tem a luderia. Assim, cara, se em São Paulo tem um lugar que tem um bar que tem mais de 500 jogos de tabuleiro, vai ter um lugar que vai ter jogar isso. E aí a gente descobriu que não tinha. Será? Deve ter algum lugar outro, ou deve estar abrindo a coisa, não achamos nada. Isso, Brasil. Isso aí era, para ter uma ideia no tempo, entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015. E a gente começou a procurar, tá, então vamos ver fora, né? Argentina, México. E aí a gente procurou.
E o lugar que a gente, melhor custo-benefício, assim, pra gente ir, que eu acho que a gente jogou sem parar durante, eu acho que deve ter sido o carnaval inteiro. Bem engraçado isso, eu acho que é excelente história, né? Pessoas indo pro carnaval jogar o jogo do Escape. Foi a gente vai falar no próximo bloco. E a gente tomou a decisão de que a gente precisava ver essa sala, jogar essa sala, e tipo, o melhor lugar na época que a gente tinha de custo-benefício era Estados Unidos, Nova York. Cara, foi uma maratona. Porque de verdade, eu acho que se não me engano, 3 dias, tipo sábado, domingo e segunda. A gente bookava 3, 4 salas por dia. Alguns lugares eram no mesmo lugar, mas a gente tentou ir o máximo de salas possíveis, né? E virou uma correria, mas, cara, só tem memória boa daquilo lá. Você lembra da primeira sala que você jogou? Cara, a primeira sala foi quando a gente chegou, salvo engano, foi no mesmo dia. A gente chegou até com a mala direto, deixando a mala lá. E, meu, foi uma sala que acho que de experiência, foi não de imersão e tudo, mas de puzzle, de originalidade, foi uma das melhores salas que a gente foi, pelo menos na minha opinião. É uma sala que, bom, estranho, né? Porque a gente chegou lá e a sala era num prédio, né? E aí era entrar numa sala, e a gente estava muito perdido. A gente ainda estava com uma ideia, o que será que vai ser? Será ficar abrindo um monte de cadeado, o que que é? E a gente entrou junto com outros grupos diferentes, né? A gente entrou com outras pessoas diferentes. Então, foi uma sala em jogo paralelo e tinha e uns puzzles bem legais, diferentes. E tinha um desafio maior pra gente, né? Que tava tudo em inglês. É, e era maluco, né, a dinâmica, porque a gente nunca tinha jogado. Então a gente chegou lá ainda com. Claro, a gente leu um pouco, entendeu, tipo, você ouve as regras, você entende que é aquilo. Só que sentir a parte de você, né, discutir com outras pessoas ali na sala que você nunca viu, tentando resolver enigmas e resolver um desafio dentro. É um negócio. Eu lembro que foi uma coisa bem diferente, assim, né? Assim, cara, como é que você joga 8 pessoas dentro de uma sala, tranca elas e falam se divirtam? Mas foi mais ou menos isso. E a experiência era legal. Eu lembro, das primeiras coisas que eu lembro era a sensação de resolver cada um dos enigmas, né? Sendo você fazendo parte da resolução, outra pessoa resolvendo, ali você vendo o negócio avançando, sabe? É uma sensação boa, né? E assim, eu acho que diferente de uma sensação de você estar num joguinho no celular ou em qualquer outro jogo que você só clica, apertou o botão direito ou resolveu aquilo lá e abriu a porta, sabe? É diferente quando você tá lá, você tá tocando, você tá sentindo, né? Você faz parte daquele ambiente. E é engraçado você ter tocado nisso, né, nesse ponto de que, como a gente nunca tinha jogado, eu lembro que os primeiros 5, 10 minutos a gente ficou muito tímido. Tímido do ponto de, e aí, eu posso tocar, eu posso abrir, eu posso jogar, ou fico só olhando? Bem diferente de hoje, que quando a gente já sabe que é escape, e a gente já entra, já sai abrindo tudo. Mas nesse primeiro, a gente ficou uns 5 minutos. Eu lembro que tinha outro, assim, foi um grupo com vários grupos, mini grupos diferentes. Tinha outro casal, tinha um grupo de amigos. Um deles já sabia, eles já chegaram, já começaram a mexer. Mas eu lembro que nós dois, e tinha mais um outro grupo de pessoas que também ficava meio tímido. E aí, pode mexer, pode abrir, pode bagunçar, o que que a gente tem que fazer? E aí que a gente começou a descobrir de fato o que que é um escape room. Essa liberdade de mexer nas coisas, sabe? Essa imersão de estar dentro de uma sala, de você abrir, tocar, ter todos os sentidos disparados a mil, é que acabou definindo pra gente e dando essa experiência do que é o escape. E, cara, a gente foi muito sala. Eu lembro que naquele escape lá de Chinatown, que tinha. Um dos escapes que era esse do Chinatown tinham várias salas. E a gente foi umas 3, assim, seguidas. Eu lembro que
Isso devia ser no segundo dia. Na terceira sala, eu vi uma cadeira no lugar e foi a felicidade minha do dia. Eu acho que eu fiquei sentando, me locomovendo pela cadeira, assim, apesar que eu já tava num outro ritmo, né? A gente já tinha aprendido que você tem que ir lá abrir as coisas, procurar, tentar descobrir dicas, tudo mais, mas, cara, tava tão cansado que o negócio parecia, tipo, eu queria, esse momento eu queria ter uma cadeira, eu ficava com uma cadeira só rodando ao redor da sala. Aqui quando a gente comentou que a gente fez várias salas em um dia, eu acho que essa que foi o dia que a gente mais fez sala, que estava na quinta, sexta sala nesse mesmo dia. Lembrando que os escapes, o padrão é 1 hora cada sala. Já estava tipo 5, 6 horas só jogando escape e só, assim, na pira, assim, correndo com pensamento, tentando desvendar enigma durante 5, 6 horas, direta, quase que sem parar. O tempo todo pensando, né, como que a gente vai fazer com isso, né? Tipo, vamos trazer isso pro Brasil, como é que vai ser, o que que disso é legal, o que que disso funciona. E eu lembro que a gente foi numa diversidade muito grande. A gente olhava e falava assim, eu lembro até hoje de um que a gente foi, e isso já era no último dia, era uns que a gente nem tinha tanta expectativa, o lugar era um lugar meio estranho, um prédio bem mais ou menos. Mas eu lembro que em algum momento você usava algum elemento externo, né? Você olhava para fora da janela e tinha uma placa do lado de fora que te ajudava aquilo que fazia o enigma. Eu falei assim, cara, olha tipo como tem possibilidade, né, nesse jogo, né? Como o ambiente, né, tipo é muito maior do que precisa ser, né? Não é é diferente do que é um jogo de papel, é um jogo de tabuleiro, diferente do que é um jogo no computador, né? O seu nível de limitação é muito baixo, né? E uma outra coisa que eu também acho legal é a imersão, né? Tinha alguns que tinham histórias mais legais que os outros, né? Mas a imersão é algo que também nos cativou dentro dos jogos. Não só a imersão, como também as histórias, né? Eu lembro que esse de Chinatown é um que, apesar da pouca imersão, mas ele tinha alguma coisa, ele contava uma historinha, explicava por que que a gente ia entrar na sala, o que que a gente precisava fazer e tudo. E além de toda a imersão que você tem quando você entra na sala, né? E eu lembro que, cara, as experiências foram muito legais, porque cada sala, cada sala trazia algumas coisas diferentes. Por exemplo, primeiro a gente falou que foi o tipo de puzzle da sala, que era uma sala em paralelo. A de Chinatown, a gente percebeu, pô, dá para botar uma história também, dá para ser mais imersivo. E a de Chinatown, ele tinha alguns itens que a gente chama de prop, né? Que são alguns efeitos especiais, digamos assim. A última sala, a gente viu que dava para fazer isso que você comentou de olhar para fora do escape. E foi aí que a gente começou a perceber que não tem limitação. O que a gente conseguir, né, imaginar, o que a gente conseguir fazer, a gente pode fazer. Não está limitado a ser um universo virtual. Não está limitado a ser um roteirinho básico, começo, meio e fim, pode ser paralelo. Não tem limitação de ter que ser cadeado, inclusive, onde começaram a ver os props. Basicamente, o que a gente conseguir imaginar é o que a gente consegue oferecer para o público. E eu acho que assim, se a gente. É engraçado como você percebe, né, que no começo, pô, parece uma ideia legal, vamos jogar, depois virou. A gente vai viajar para ver como é, mas parece um negócio tão legal que a gente deveria fazer aqui no Brasil e trazer para cá. E pelo menos o sentimento que eu tive quando eu tava saindo de Nova York é tipo que eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente precisa fazer isso, que é muito legal. E não só do ponto de vista de jogar, né? Talvez eu olhei e falei assim, cara, um negócio desse não existe no Brasil. E poder trazer pessoas para viver isso que a gente está vivendo aqui durante os jogos é muito legal. E daí veio o próximo desafio, né? O próximo enigma que a gente teve que resolver, que foi como que a gente ia trazer isso para o Brasil. Porque eu e o Tony, a gente joga, sei lá, desde que a gente se conhece como gente.
E, né, e jogar um negócio que tá muito dentro do nosso sangue, faz parte do que é. E pra gente foi muito difícil de entender. A gente teve que viajar pra conseguir perceber o que era. Cara, como é que a gente ia trazer isso? Como é que a gente ia convencer pessoas que não tinha ideia, sabe? Acho que teve um primeiro desafio aqui, né, que a gente teve que resolver, que era como é que a gente ia trazer isso pro Brasil, sendo que nem a gente conseguia entender o que que era no primeiro momento, né? Sem ter jogado. Pois é. E imagina você chegar para alguém e falar, cara, faz o seguinte, eu vou trancar você numa sala por 1 hora. E o seu objetivo é tentar sair de lá e tentar falar isso sem parecer que eu tô fazendo alguma coisa ilegal, que eu não tô te sequestrando, eu não tô te fazendo alguma coisa assim. E além de tudo, que isso vai ser divertido. Não, a gente testou várias maneiras de explicar, né? Olha, é isso, a gente vai trocar você. É um jogo adulto e a gente vai trancar as pessoas em uma sala por 1 hora. Assim, cara, também não foi uma boa explicação, né? Então a gente tinha uma do Tony que eu achava interessante, mas não sei se atraía muito público. Era assim, olha, pensa nos Jogos Mortais, tipo Jogos Mortais, mas sem a parte do sangue, morte e tudo mais. Cara, era muito difícil explicar, né? E aí trazer esse conceito, a gente falou assim, cara, é o primeiro grande desafio, né? Pensando em já levar para o público final. E explicar para quando a gente estava procurando um lugar para começar a criar o escape. E aí sempre tem aquela pergunta, né? Porque a gente está alugando uma sala comercial, um lugar comercial. Ah, o que que vocês vão fazer aqui? Vender alguma coisa? Prestar um serviço? É um serviço. Então, o que que é? E aí? Como é que eu explico para ele que eu vou fazer a sala dele normal, de uma casa, de um apartamento? Falei, então, eu vou transformar isso aqui sei lá, num vagão de metrô, num quarto de alguém. Eu vou trancar umas pessoas aqui e eles vão tentar sair daqui em 1 hora sem o cara olhar e ficar meio assustado. E aí eu lembro que a procura do lugar foi uma coisa também divertida, né? Porque, eu não sei, eu acho que a gente ficou tão imerso naquilo, a gente jogou tanto, a gente conversou tanto antes de ir, voltando lá, tinha tanta anotação que eu e o Tony, a gente era muito sincronizado, né? E eu lembro até hoje quando a gente achou a casa. Porque a casa que a gente achou, a gente falou assim, cara, é aqui. Porque. E o mais engraçado foi porque a gente olhou a garagem e falou assim, cara, é aqui que a gente tem pra ter a nossa primeira sala. A casa funcionava bem, tipo, a gente olhou a estrutura da casa, dava pra ter umas 3 salas ali. A gente falou assim, nossa, e tudo, né? Tipo assim, cara, o lugar é esse. E mais uma vez, só que a gente explicou pra senhora, a gente falou pra senhora só que era uma atividade de negócio. A gente teve que explicar para a senhora que era a dona da casa que a gente ia pintar toda a fachada de preto, que a gente ia ter 3 salas que a gente ia prender as pessoas lá. Demorou um pouco É, a para gente ela colocou o entender o que a relógio na gente ia fazer. frente. Eu lembro que até quando a gente foi abrir conta bancária, a pessoa da agência teve que ir lá. Assim, tudo bem, eu acho que é tipo aquela história de né, pra checar se o negócio é real, se o negócio existe, porque acho que a mulher não botou muita fé no que seria aquilo, não. E aí, depois de todos os trâmites legais, começou a parte de desenvolvimento do que ia ser o escape e das salas, né? Porque aí são 2 pontos que divergem um pouco. Um é o que ia ser escape, e a gente fazia questão de que o escape fosse um lugar acolhedor, um lugar que tinha que ser a nossa cara, que ia ser um lugar que trouxesse um ambiente de jogo, não um lugar muito sério, um lugar que a gente ia se sentir bem dentro dele também. E, e a parte de contar história, de você entrar naquele lugar e cada quarto ter a sua história que você ia participar, né? Porque essa é uma outra maneira de você contar o que é o escape, que talvez seja mais leve. Que é isso, pra gente era uma casa que tinham alguns quartos onde você, por 1 hora, podia ser protagonista de uma história que acontecia dentro daqueles quartos, que podia ser um quarto, podia ser um ateliê, podia ser um laboratório do cientista maluco. E era isso que a gente queria passar para as pessoas, né? Essa sensação de fazer parte da história, de ser o protagonista,
né? E eu lembro que, né, no final dos contos, a gente achou realmente o lugar ideal, a gente conseguiu olhar e falar assim, cara, aqui eu acho que a gente tá fazendo realmente o que a gente quer passar para as pessoas. E é engraçado a expectativa e a realidade, né? Quando a gente começou, não, acho que é isso, vamos montar a sala. E quando a gente começou a montar a primeira sala, a gente começou a fazer os testes. E a gente jogou, eu acho que mais de 10 salas antes de começar. A gente pegou as melhores ideias em termos de, não, vai ter uma ambientação, vamos fazer todo um roteiro, imersão, beleza, agora vamos para a parte dos puzzles, da parte de enigmas, né? Vamos começar a montar os enigmas, e a gente parou um pouco para tentar entender, e tentar trazer aqui para o cenário do Brasil, para os nossos amigos, para quem iria jogar, né? Como é que monta esses enigmas? Qual o nível de dificuldade que a gente poderia montar? E, meu, a gente passou muito tempo preparando a sala, montando a sala. Não, acho que assim tá bom. Acho que assim assado, os testes entre a gente. E aí a gente, não, acho que agora a sala dá para começar a fazer teste externo, né? Chamar outras pessoas para fazer. E depois de semanas, meses tentando executar. A primeira turma, acho que 15 minutos terminou a sala. E você só fica olhando assim. E aí, acho que tem mais 45 minutos, como que eu mudo tudo isso? E aí foi quando a gente refez a sala, acho que não teve nenhum puzzle da primeira, da primeira leva de teste que ficou até o fim. A gente acabou mudando todas as salas. Mas foi um aprendizado de como que seria, como montar uma sala. E foi. E mesmo. Assim, eu acho que foi a sala. A sala do lado B, né? Que foi a primeira sala nossa. Acho que foi a sala que a gente mais testou, né? Como era a nossa primeira. A gente é o que o Tony falou, mais mudou. Mas também eu acho que era. Eu não sei se foi porque a gente. Tanto jogo que a gente acompanhou, tanto que a gente viu. Pra mim era uma sala mais fluida, assim. Ela tinha a essência de jogo, assim, do começo ao fim. Você sentia as pessoas lá, a gente sabia. A gente conseguia perceber as emoções das pessoas em cada um dos momentos da sala, sabe? A dificuldade no começo de, tá, eu tô, onde que tá os enigmas, não tô entendendo o que tá acontecendo. A sensação de, tipo, olha só que legal, tipo, eu acabei de ver uma história, a gente tinha um vídeo antes contando o que tinha acontecido naquela sala, e a pessoa entrava, e ela tava ali, né, onde ela viu o ator, que era o doutor que viajava no tempo dentro da sala, e ela tava lá mexendo, interagindo com as coisas que ela via ele fazendo anotações, então tinha uma sensação, a gente falou assim, nossa, a gente conseguia capturar isso, né, a pessoa entrando dentro ali do personagem, jogando, e, e a sensação de quando as pessoas começavam a descobrir os enigmas, ficavam felizes. Eu tenho uma história que eu acho que é uma das histórias mais engraçadas dessa sala. Quando a gente trouxe um grupo, e era um grupo. Bom, era um grupo de turismo, né? De guias de turismo, né? Que vieram. E tinha uma pessoa que olhou pro Tony antes da turma e deve ter colocado na cabeça dela: esse cara foi que criou essa sala e qualquer coisa que ele fez é muito difícil. E xingava o Tony do começo ao fim. Do começo ao fim do negócio. É que ele que fez aquilo, colocava uns 10 palavrões, tá, né? Aí quando terminou a sala, a gente entra, né? Eu não lembro se vocês terminaram, se vocês conseguiram ou não. Você não, a gente ouviu vocês quando você estava fazendo isso. Aí a mulher falou assim: vocês estavam ouvindo a gente. E o Tony lá foi xingado do começo ao fim do jogo. Cara, tem muitas histórias engraçadas da sala. Desde, nossa, eu lembro que uma da. O lado B ele tem uma questão de ter uma reviravolta no, quase pro final do jogo. E vira e mexe, a gente conseguia ouvir do lado de fora o pessoal gritando, assim, né? Com toda, com toda a força. E principalmente xingando. Como assim ainda não acabou? Tem mais coisa ainda. É, assim, é muito legal. É um dos pontos que a gente, um dos pontos que a gente viu em relação a trazer escapes aqui. É engraçado como as pessoas,
elas interagem entre si, entre os grupos, desde grupo conhecido e desconhecido, que a gente teve modelos de negócios diferentes, né? Que a gente não sabia se ia rolar ou não, de fazer grupos diferentes, então um grupo fechado de amigos, ou ia abrir para todos. E isso foi um dos pontos que a gente começou em um modelo, terminamos em outro, mas quando era grupos de amigos separados, a gente via que a interação rolava muito bem, né? Era só nos primeiros 5, 10 minutos de fato quebrar o gelo e as pessoas conseguiam se entrosar muito bem. Mas aí é a questão do tipo, né, de cultura que trazia, né? Porque quando a gente fez quando a gente jogou os jogos, a gente fez mais esse modelo de trazer grupos diferentes. Aí a gente viu que no Brasil não ia, era um outro modelo, né? Acaba sendo mais um grupo fechado mesmo. Não, e isso pra gente foi muito impactante, né? Porque a gente tinha ido jogar lá fora. A primeira sala que a gente jogou com vários outros grupos conhecidos, e aquilo lá fez parte de, né, pelo menos da nossa experiência de como é que era jogar com outras pessoas tal. E faz diferença, é claro. Tipo, teve uns grupos que a gente jogou, e a galera não interagia tal, tinha uma galera super animada, mas outros mais, o pessoal mais quietão. Então, pra gente, a gente achou aquilo uma parte legal, mas aqui a gente percebia que não pegou, né? E aí a diferença, né? O modelo europeu, depois a gente acabou descobrindo algumas coisas, né? O modelo europeu é assim, né? O modelo europeu é isolado, né? Você fecha a sala, por mais que seja, chegou a ter sala de 2 pessoas jogando, já quero fechar a sala, tava tudo bem. Mas é diferente, né? É o que o público gostava, né? O que as pessoas queriam. Então, né, a gente chegou e falou assim, tá bom, não dá para chegar e trazer 100% do modelo de lá, né? A gente não trouxe, né? Quase a gente trouxe a experiência, a gente tentou trazer a vivência que a gente teve lá, mas acho que teve muita coisa que tem que adaptar. Isso eu lembro que foi uma das principais coisas que a gente adaptou e falou assim, cara, não funciona esse modelo misto, né, de salas. Isso. A gente viu, assim, a gente abriu a sala para grupos mistos, mas, de fato, após os testes, após até a abertura com clientes mesmo, a gente percebeu que realmente o grupo fechado, nosso modelo, né, na nossa cultura, no nosso estilo, acaba funcionando melhor. O que é um pouco paradoxal, né? Porque a gente fala muito dessa questão da cultura brasileira, que é muito receptiva, muito amigável, mas na hora do jogo e na hora, acho que, de tentar sair, não sei se é uma questão de competitividade, ou algo assim, o grupo fechado funciona melhor. É verdade. Realmente é estranho, né? Tipo, a gente é muito aberto a tudo isso, mas na hora de jogar talvez a gente não goste assim tanto de que as pessoas vejam a gente jogando, né? Foi quando a gente estava terminando as salas, a gente teve uma notícia, né, onde que abriu o primeiro escape room, né, aqui no Brasil, em São Paulo, que foi pego a gente até de surpresa, né? Até há um tempo atrás a gente não tinha encontrado nenhum, inclusive, que a gente queria jogar, né? E de repente apareceu um e a gente precisa ir lá, sentar, conversar, ver a sala, jogar a sala com certeza, que foi o Escape Fugativa do Fábio, né? E E foi bem legal. não, e eu lembro que a gente foi super honesto, assim, né? Ele não tinha aberto ainda pra. Ele não cobrava, né? Ele tava ainda como se fosse num beta. E a gente, né, como a gente olhava tanta coisa de escape o tempo todo, né? Obviamente, a gente chegou lá, viu que esse negócio tava lá. E antes de jogar, a gente falou pro Fábio, a gente falou assim, ó, Fábio, ó, seguinte, a gente tá nesse estágio, não é que assim, a gente talvez está pensando que seria uma coisa legal pra gente abrir. A gente, tipo, já tem a casa, já estamos com a sala andando. E a gente falou com ele, olha, se quiser, a gente nem joga se você não se sentir confortável com isso e tudo mais, né? Eu não sei qual que é a situação, não quero, tipo, né, não quero que depois vire algum tipo de confusão, pelo contrário, né, quer, tipo, conhecer mais pessoas que gostaram como a gente, né, do conceito, né, se apaixonaram por isso. E, cara, foi o contrário, o Fábio, puta, é um cara fantástico aí, tipo, abriu, falou assim, não, cara, muito legal, vocês gostaram tanto da ideia, tal, isso, aquilo. Eu lembro da primeira sala dele, que era também um dos clássicos de escape, né, tipo, sobre investigação, uma sala mais estilo de detetive e tal.
Então eu lembro, foi o primeiro escape que a gente jogou no Brasil, né? Acho que tem essa marca também, né? Ah, com certeza. Inclusive, o Fábio foi assim. Aí é uma questão técnica, né? Que você comentou, ele não estava cobrando. Mas é que 1 ou 2 semanas depois abriu o outro escape, né? O Escape 60. Aí eu lembro que foi uma questão de 4 semanas, entre 1 ou 2 meses, abriram 4 escapes ao mesmo tempo, né? O Fugativa, o 60, Agente, Escape no SV e o Puzzle, Puzzle né? Room, O Puzzle Room. E do Rodrigo. Cara, e assim, e a gente foi jogar em todos, né? Não teve jeito, não só para conhecer, mas também não só para conhecer as salas, né? Mas também porque a gente adora, então a gente foi jogar porque a gente queria jogar e também para conhecer para conhecer os donos, né? Se todos a gente tentou pelo menos abordar falando, ó, quem é a gente sempre foi aberto com todos e assim, a maioria foi tudo super aberto, né? Eles foram muito receptivos, todos adoravam e a gente percebia que todos eram amantes de skate. E isso foi muito legal, meio que abriu uma comunidade, se é que a gente pode falar assim, né? sim. E aí, na nossa inauguração, eu lembro também que teve um negócio curioso, né? A gente falou assim, tá, nada, nada tem que ser convencional, né? E nessa época tinha o Davi que cuidava do nosso marketing, que inclusive era marido de uma das pessoas no começo da história que me chamou de nerd, só pra fazer esse parênteses. Ele cuidava do nosso marketing e ele falou assim, cara, a gente queria fazer um convite e tal, mas que fosse uma coisa diferente e tal, que tivesse a ver com isso. E a gente usou o primeiro enigma da humanidade, que aí eu acho uma coisa até legal, né? Vamos, como bom tema de escape, não tem como a gente fazer um podcast inteiro e não fazer nenhum enigma, né? E para quem não sabe, esse enigma ele é famoso, se chama Enigma da Esfinge. E o enigma é: qual é a criatura que durante a manhã tem 4 pernas, à tarde tem 2 e à noite tem 3? E isso era o nosso convite, né? O nosso convite tinha um disco e você ia olhando o disco e ia formando essa pergunta. E eu acho que foi super, super efetivo, né? Trouxe muito curioso aqui para saber o que era isso. E lembrando que também esse enigma também a gente colocou dentro da sala. E esse enigma, ou a resposta do enigma, era a senha do Wi-Fi que a gente disponibilizava. E era muito legal as pessoas, claro, quem conhecia já respondia, mas quem não conhecia e queria o Wi-Fi ficava lá tentando A gente acertar, tentando. falava, né? Isso é sacanagem, né? A gente nem entrou na sala ainda, já tem enigma. Tipo, numa. E sim, já tem que entrar, entendeu? Já tem que entrar no clima. E, cara, acho que deu muito certo essa questão do convite, seja por causa do convite, seja por causa do que era do grande enigma, né? O que é um escape, né? Que no Brasil, na época, como a gente acabou de comentar, né? Tinha duas no Brasil inteiro e as pessoas tentando entender o que é. Então, e aí a gente manda um convite para influenciadores e tudo, como um enigma, e a pessoa fica com aquela coisa na cabeça: o que é isso? O que é isso? E isso era o nosso convite para a inauguração, né? Onde a gente chamou as pessoas, conhecer a casa. Mas foi muito bizarro, porque a gente esperava umas 50 pessoas, porque é aquela coisa, né? A gente chama um pouco mais porque a gente sabe que não vai aparecer todo mundo. Mas eu acho que nesse caso, acho que apareceu todo mundo, ou quase todo mundo, porque era uma assim, a gente convidou acho que umas 100 pessoas, achando que ia 50, mas basicamente todas as 100 apareceram. Que número é esse? É mais ou menos esse. E foi muito. Eu acho que era legal. A gente já conseguia ver ali nos olhos as pessoas ali. Tipo, eles entrando. A gente. Eles não jogavam, né, no evento, né? Mas eles conseguiam ver por uma. Dentro da casa. Entrava na casa, entrava na recepção. A gente tinha alguns jogos na recepção também, mas o que eu acho que era legal, que o pessoal já brilhava os olhos, sentia um pouco na primeira sala nossa, naquele lado B, você conseguia era uma sala uma porta de vidro, né, com uma janelinha, e você conseguia ver já lá dentro, né, então a gente, em grupos, a gente levava lá e a galera já via, tal, só aquilo, assim, pô, parece que tem um enigma ali e tal, então acho que já criou, né, o que a gente queria
ter, que é essa sensação de curiosidade, o que é aquilo, o que é isso, parece muito legal. E depois veio o convite, né? Depois a gente foi chamando essa galera aí pra jogar nos próximos tempos. E acho que deu super certo, porque isso atiçou. A gente teve várias pessoas que estavam lá na inauguração querendo já. E quando vai ser? Porque eu quero muito entrar naquela sala, quero saber o que tem, e entender o que é esse conceito louco de escape que a gente estava tentando trazer aqui para o Brasil. E eu lembro que a sensação, eu não sei você, Tony, mas a sensação foi muito boa ali. Sabe, a gente, da ideia até ali, a gente demorou, acho que em torno de 7, 8 meses, pelo menos. E, e, e- e era muito boa a sensação, porque a gente percebia que tudo que a gente queria trazer tava ali, né? Você entrava, você via um relógio marcando a hora, que já te dava a ideia do relógio que ia marcar na sala o seu tempo. Quando você entrava, a primeira coisa que você via na casa, assim, na sala principal, era uma parede gigante, escrito winners e losers. E a maior parte das pessoas já sentia, tipo, aquela sensação, pô, agora entendi, tô no jogo. Eu quero estar do lado esquerdo da parede. Tipo, né, depois com várias fotinhas das pessoas de ambos os lados. Você Então, tinha a chave também, a chave verdade. na parede. Então as pessoas, eu acho que tipo a gente olhou aquilo lá quando eu lembro que foi uma sensação muito boa de realização, assim, de cara, a gente conseguiu fazer isso daqui, é isso que a gente esperava, era isso que a gente queria trazer mesmo. E foi ali que a gente percebeu, né, que a gente estava criando algo muito maior do que o jogo, né? Essa sensação, a experiência e um novo conceito de alguma coisa para o Brasil, para São Paulo. Bom, então depois de ter criado tudo isso, feito tudo isso, a pergunta é, Jota, hoje você consegue explicar e falar o que é um escape room? Bom, no próximo episódio a gente com certeza vai fazê-lo. E além disso, além de a gente falar o que é Escape Room, falar um pouquinho de como que é o jogo, como é que se sente, ter algumas reflexões legais, a gente vai fazer uma coisa pioneira no Brasil em relação ao mundo dos escape rooms. Então tem uma surpresa interessante aí, inclusive surpresa pro Tony aí no próximo episódio.